E aí, raça? Vamos começar as coisas um pouquinho mais apimentadas. Olha que delícia! Pedido de clientes. Estamos fazendo o IME 2017-2018, a discursiva. Primeira discursiva, olha que beleza! A figura acima mostra esquematicamente um tipo de experimento realizado em um túnel de vento com um tubo de pitot, utilizado para medir a velocidade V do ar que escoa no túnel de vento. Para isso, a diferença de nível H entre as colunas do líquido é registrada. Em um dia frio, o experimento foi realizado e foi obtido o valor de 10 centímetros para a diferença de nível H. Em um dia quente, o experimento foi repetido e o valor obtido foi 10,05 centímetros para a diferença de nível H. Determine, letra A, o valor do coeficiente de datação volumétrico do líquido no interior do tubo, sabendo que a variação de temperatura entre o dia quente e o dia frio foi de 25 Kelvin. A velocidade do ar, V. Dados a massa específica do líquido é 1000 vezes maior que a massa específica do ar no dia frio. E a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerações: a velocidade do ar no túnel do vento foi a mesma nos dois experimentos, a massa específica do ar foi a mesma nos dois experimentos, a aceleração da gravidade foi a mesma nos dois experimentos. E despreze a dilatação térmica da estrutura do tubo de pitot. Coisa linda, hein? Que recepção! Então vamos lá. Tem a nossa tubinho de pitot, que é um tubo em forma de U, né? Também conhecido como tubo manométrico. E o líquido aqui dentro do tubo de pitot tem uma certa diferença de coluna devido ao ar, né, que chega aqui no tubo com uma certa velocidade. Isso aí. Então na letra A ele pede o coeficiente de datação volumétrico do líquido interior do tubo. Olha, fundamental conhecer a equação de Bernoulli para matar essa questão. A equação de Bernoulli diz que num fluido em equilíbrio hidrostático, não, pode ser em equilíbrio hidrodinâmico também, né? A pressão absoluta, a pressão P somada com a pressão dinâmica, ρ V ao quadrado sobre 2, mais a pressão hidrostática, ρ vezes G vezes H, é uma constante. Se ele me garantiu que a massa específica do ar, que a velocidade do ar se manteve constante, e essa diferença de coluna que foi medida tem a ver com a pressão hidrostática do líquido, só pode ter sido diferente devido a uma mudança no ρ do líquido. Por isso eu posso escrever que ρ vezes G vezes a diferença H antes tem que ser igual ao ρ vezes G vezes o H depois. A gravidade é a mesma, então a diferença de massa específica gerou uma diferença na altura medida. Essa altura estava medindo, na verdade, a pressão dinâmica gerada pelo ar, certo? Claro, ignorando a pequena coluna de ar que nós temos aqui, né? Já que ele falou que a massa específica do ar é 1000 vezes menor do que a do líquido, então eu desconsideraria essa pequena coluna de ar que tem aqui. Afinal, né, a coluna de ar aqui fora e aqui dentro é a mesma. Eu digo isso porque a gente está medindo essa diferença de altura, a diferença de pressão, né, P entre a entrada do tubo de pitot e essa mesma pressão, nessa mesma linha, nesse tubinho, né, que está com a boquinha virada perpendicularmente à velocidade do ar. Talvez isso que eu tenha afirmado agora fique mais claro na segunda parte da solução. Já que a massa específica antes
vezes a altura antes, vou fazer em centímetros, é igual a massa específica depois vezes a altura no dia quente. O que é massa específica? É massa sobre volume, vezes, passar dividindo, massa sobre o novo volume, 1,005. A massa não mudou. Então o que eu acabo de perceber é que o volume final V' é 1,005 vezes o volume inicial V. Ou se eu preferir, né, o ΔV do líquido é final menos inicial, o ΔV do líquido 1,005 V menos V, 0,005 V. Fórmula da dilatação volumétrica, ΔV igual a V0 vezes coeficiente de dilatação vezes ΔT. O ΔV é 0,005 V. Isso é igual a V, né, que era o volume inicial, vezes gama. Ele falou que a diferença de temperatura era 25 Kelvin. 25. Corta V com V. Então, vou fazer aqui no cantinho para sobrar espaço para a próxima. O coeficiente de dilatação volumétrico é 0,005 sobre 25. O coeficiente de dilatação volumétrico ficaria, vou dividir por 5 em cima e embaixo, 10 na menos 3 sobre 5. 0,2 vezes 10 na menos 3, ou 2 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. 2 vezes 10 na menos 4. Beleza! Isso foi a letra A, hein? Que delícia! Vamos para a letra B. Na letra B, a gente poderia pensar em aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto A, a entrada do tubinho ali, e o ponto B, a entrada do outro tubinho. Se nós fôssemos aplicar a equação de Bernoulli bem na boquinha do tubo e bem ali naquela boquinha, nós poderíamos dizer que a pressão no ponto A mais ρ do ar passando ali, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, mais ρ vezes G vezes H. Eu posso usar aquele ponto A bem aqui, né? Bem onde está o líquidozinho. E o ponto B, quando o ar entrou aqui dentro, ele preenche essa região, né? Então aqui eu já não tenho mais velocidade. Eu estou com o ar parado aqui dentro, espremido devido a esse ar que chega, né? Então a única diferença entre aquele ponto B e esse ponto B' é essa coluna de ar que está presente tanto aqui quanto aqui, né? Então eu poderia considerar o ponto B' ali para aplicar a minha equação de Bernoulli. E por isso, já que estão na mesma altura, eu poderia desconsiderar o ρ vezes G vezes H. Isto é igual a pressão no ponto B' mais só, né? Porque não tem velocidade, como eu comentei, o ar para encher o tubo não tem velocidade. Então, para calcular a velocidade do ar, eu preciso da diferença de pressão entre o ponto B' e o ponto A. E a diferença de pressão é justamente relacionada ao ρ vezes G vezes H. Certo? Eu poderia ter colocado um ponto A' ali embaixo, né, e um ponto B, duas linhas ali, né? Ficaria mais elegante, talvez. Mas tudo bem? Então, só preciso achar essa diferença. Como eu havia dito, para fazer aquele primeiro estudo, eu
poderia desconsiderar esse ρ vezes G vezes H de ar, já que o ρ do ar é 1000 vezes menor do que o do líquido. ρ vezes G vezes H do líquido tem uma influência muito maior. Mas vai que um nerd fez a solução super completa e a gente está fazendo aproximada, né? A gente se arromba. Então vamos fazer bem completinho também. Aquela diferença de pressão PB' menos PA é, então, ρ vezes G vezes H do líquido menos o ρ vezes G vezes o H do ar. Então a diferença de pressão PB' menos PA, se eu coloco o ρ do líquido 1000 vezes o ρ do ar menos 1000 ρ do ar GH menos ρ do ar GH vai dar 999 ρ do ar vezes G vezes H. Essa coluninha de ar é igual a essa coluninha de líquido. Aí fechou, né? Se a gente substitui, observem que ia dar um erro de 1 por 1000, certo? Um erro baixíssimo se nós tivéssemos desprezado essa pressão hidrostática gerada pelo ar, que eu não vejo nenhum problema. 999 ρar G vezes H, V ao quadrado igual aproximadamente, já mostrei que nós sabemos, né? Então agora vamos lá, vamos tocar a vida para frente. Vamos considerar a medida do dia frio, 10 centímetros ou 0,1 metro. Raiz de 2000. Raiz de 100 é 10, de 24 vezes 5, raiz de 4 é 2, vezes raiz de 5. Aproximadamente 20 raiz de 5 metros por segundo. Certo? Aí se quiser mostrar que manja, né? Bota ali raiz de 5, 2,2, uns quebradinhos. Toca a vida pra frente. Mas tá ótimo, né? Isso aí, meus queridos. Saímos da primeira. Daqui a pouco tem mais. Vamos que vamos, time!